Os irmãos que estão a servir na oração dos voluntários já tiveram o privilégio de começar a ouvir a palavra através do nosso querido irmão Samuel. Que Deus começa a falar com um, fala com o outro e o Espírito Santo trabalha. E como eu tenho que gerenciar bastante aqui o tempo, eu já vou direto para o título dessa palavra, que é o verdadeiro alívio. Não sei quem estava na oração dos voluntários, mas o Samuel tocou num ponto relativo a vivermos descansados. Por quê? Nós somos filhos, co-herdeiros, mas também somos amigos de Jesus. Amém? E isso tira qualquer tipo de peso. E a gente vai começar por um versículo que ele é muito conhecido e não é a mensagem central dessa reunião, apesar de ser o primeiro versículo. Mas preste atenção, porque Deus fez uma espécie de cirurgia na minha vida espiritual, através dessa palavra, dessa mensagem. E a gente saber viver debaixo do verdadeiro alívio é uma grande vitória. A gente não tem noção de uma batalha espiritual que é travada no mundo, não há séculos, mas há milênios, e que interferem no nosso comportamento hoje. E lá em Mateus, o que Jesus disse? Vinde a mim. Mateus capítulo 11, para quem está a tomar notas, versículo 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que acontece? E eu vos aliviarei. Quantos de nós, mesmo sendo cristãos, já sentiram cansados e sobrecarregados na jornada da fé? Será que é só eu? Cansados. E aí a gente olha, quantos já ouviram esse versículo aqui milhares de vezes? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra não diz, em nenhum momento, porque a gente pode se questionar, Deus, mas eu já fiz essa oração, a tua palavra não mente. E eu já me encontrei cansado várias vezes, e eu vim até a tua presença, fui aliviado. Aí eu volto, me sobrecarrego. Que alívio é esse? Tem prazo de validade? Não parece estranho isso? Só que a palavra não fala de prazo de validade. E ela não fala que esse alívio vai vir aos poucos. Ela não fala, vinde a mim e eu vos aliviarei aos poucos. Eu vou aliviar só um pouquinho. Aí quando tu sentir peso, tu corre para mim de novo. Será que Jesus seria tão maldoso assim? E por que a gente age assim? Por que eu só não faço essa oração uma vez e já fico descansado? E há uma razão para isso. E a gente vai passar por essas razões aqui durante a mensagem de hoje. Só que esse convite que Jesus faz, se a gente parar para olhar bem, é revolucionário. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não é um convite apenas para aliviar do peso da vida. Essa promessa ela é para o peso da vida, só que na vida a gente tem peso constantemente. Mas é um alívio. Que alívio é esse que Jesus promete? Que peso é esse que o povo sentia? Que alívio é esse? O que nos faz sentirmos pesados, sobrecarregados? Que fardo é esse que me sobrecarrega tanto e que sobrecarregava tanto aquelas pessoas? Para quem que Jesus disse isso? Em qual momento Jesus disse isso? E talvez você já se pegou cansado. Você já chorou. Jesus, Deus, eu estou cansado, Pai. Que peso é esse? Eu não sirvo, eu erro, eu não presto, eu não dou certo. Cadê essa casa? Cadê esse salário? Cadê esse dinheiro? Cadê tanta coisa? Cadê meus amigos? E aí a gente sente um peso. Mas por que isso acontece? Que tipo de peso é que Jesus nos prometeu alívio? Que sobrecarga é essa? Porque o Evangelho de Jesus, ele é caracterizado, e esse versículo mostra isso, pela leveza. Isso faz um contraste gritante com o peso que as pessoas carregavam. Porque Jesus, para ele falar aquilo, ele se deparou com uma situação. E o peso que Jesus
que iria aliviar aquelas pessoas era o peso da lei. Era o peso da condenação. E Sidney, mas eu conheço a graça de Deus. Eu creio nisso. Mas e por que assim, ainda assim eu vivo pesado? E quando a gente olha para a história, para os monumentos históricos, para os coliseus, para as construções seculares milenares, como que a sociedade a mente foi formatada? Para julgar. As pessoas cometiam crimes, não sei quem é do direito ou da história, elas iam a julgamento público. Elas eram apedrejadas até a morte. Elas eram colocadas ali quase que como mártires, mas elas eram a sociedade ela foi educada para julgar. Julgar. Pensa, séculos e séculos e séculos de julgamento. E vinha o peso social, o peso político sobre o povo de Deus. Aquela política que oprimia, que cobrava, que acusava. Cadê o imposto? Cadê aquilo? E era um peso que vinha sobre o povo e que não era só a lei civil, era a lei religiosa. Milênios que eu tinha que fazer sacrifícios, cumprir os mandamentos e se eu não cumprir, peso, paulada, porrada em cima de mim. E aí Jesus vem e fala, o meu jugo é leve, é suave. Mas se a nossa fé, se o nosso chamado, o nosso serviço, o nosso ministério, nossa caminhada com Deus, se ela parece pesada, hoje, no tempo da graça, depois da crucificação, talvez a gente não esteja a carregar o jugo de Deus, o jugo de Jesus, mas sim um outro fardo, que é aquele fardo que é antigo. E por que eu levo isso para a minha vida pessoal? Hoje a gente vai ver na palavra de Deus como a gente pode sair desse peso da condenação e da culpa e viver essa verdadeira leveza, que é a alegria que a graça de Deus nos oferece em Cristo. Então, eu conheço a Jesus, sei que Ele me alivia, conheço o poder da graça, e aqui a gente tem uma resposta. A gente é fruto de uma sociedade que foi programada durante séculos e milênios a ser oprimida e julgadora. E quais são as causas do peso? A gente já viu aqui, já estamos entrando no primeiro tópico. Quais são as causas do peso? Muitas vezes a nossa própria mente, ou até mesmo os ensinamentos que absorvemos, podem nos prender a uma mentalidade de legalismo, mesmo sem a gente perceber. O que a lei gerava? Condenação. A lei serve para condenar. Isso é o certo? Não conseguiste fazer, agora estás condenado. Vai ter que fazer aquilo. Então, o peso da lei vinha da nossa incapacidade humana de cumpri-la perfeitamente. A lei ela era tão perfeita, a lei, não há erro na lei, amém? Não há lei nos mandamentos. Mas, por que vem o peso? Eu não sou capaz de cumprir. A lei faz com que eu olhe para mim. E nos tempos de hoje, olhar para mim é eu não olhar para Cristo. É eu anular o sacrifício de Jesus na cruz. E o diabo quer isso o tempo todo. Ele quer que você olhe para si mesmo. E a palavra de Deus, Jesus vem sempre nos ensinando a olhar para Ele. Olhar para a cruz. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Então, se eu tenho essa mentalidade da lei, eu vou olhar, eu vou me sentir acusado. A lei é perfeita demais. Eu não dou conta. Eu penso besteira. Há maldade no meu coração. Então, vem a acusação. A acusação na nossa mente, ela vem daí. Eu dou errado. Tudo que eu faço dá errado. Nada vingou. Cadê essas promessas? Eu sou incapaz. Eu não dou conta. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. E começa a vir um peso sobre nós. E esse peso ele é social e é religioso. Por quê? A lei é perfeita demais, eu não consigo cumprir. Então ela resulta nessa constante sensação de dívida pelos nossos pecados. Então era um sistema de troca. Obedece, és abençoado. Desobedece, a maldição vem. Então não se culpe de às vezes pensar assim.
nós, como história humana, sempre fomos assim. E quem vive assim hoje, pergunta-se: será que eu cumpri tudo? Será que eu fui perfeito? É um peso viver assim. Tu está atraindo para si um jugo que Jesus já atraiu para ele na cruz. E não é essa cruz que Jesus está mandando a gente carregar. Não é. Se for honesto, a resposta é não. Eu não dou conta de cumprir tudo, não fui perfeito. E aí o resultado é o quê? É o medo e a fuga. Eu começo a fugir de Deus. Eu começo a me distanciar dos irmãos. Por quê? Em algum momento eu atraí o peso da culpa para mim. E Ele levou esse peso da culpa sobre a cruz. E a gente vai entender por que Jesus disse isso e em qual contexto foi. Há um exemplo aqui dos próprios discípulos. Quem andava com Jesus era assim, ó. Então, não se condene. É um processo. Mas há solução para isso, amém? Até os discípulos, antes da plena revelação da graça, porque era mistério. Igreja, isso aqui que a gente está fazendo, era mistério. Jamais um irmão podia vir aqui pregar a palavra de Deus. Era o sacerdote, o sumo do santo, dos santos, dos santos. Esquece. Comunhão, partilhar. Eles não sabiam o que era igreja. Não existia a palavra igreja. A igreja era mistério. E a graça de Deus era mais mistério ainda. E esse mistério era revelado por Jesus. E quando Ele ressuscitou, Ele fez questão de só focar nisso. Então, até os discípulos, antes da plena revelação da graça, manifestaram essa mentalidade. Olha como essa mentalidade de coliseu, de julgamento, de pessoas sendo mortas, porque quantos já viram multidões paradas na porta dos tribunais, nos julgamentos que tem? Isso atrai muita gente. Atrai, é a curiosidade humana. Julga, e condenou ou não? Não, esse homem fez isso, que absurdo. Gera aquele burburinho, todos param para falar. Ah, se fosse eu, se fosse aquele juiz. A gente coloca a responsabilidade divina nas nossas mãos. Quem somos nós para atrair um peso? Então, a nossa humanidade, ela é julgadora. A gente julga a todo momento. E aí, a gente vai ver que os discípulos manifestavam isso. Quando a gente, na Bíblia que eu leio, e em várias, há uns parênteses em Mateus para tu dar um pulinho, um salto lá em Lucas, né? E aí eu fui. E lá em Lucas explica. Lucas 9:54. Que queres, Senhor, que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Quem falou isso? Tiago e João. Quando um povoado samaritano não recebeu Jesus, que Jesus estava a passar por lá, a reação deles imediata foi essa. Jesus, quer que a gente faça cair fogo do céu para destruí-los? Olha que mentalidade julgadora. Bora matar esse povo não quis te receber. Isso é uma mentalidade de quê? Julgamento. A lei religiosa era pesada, perseguia. Então os próprios discípulos agiram com misericórdia para com os samaritanos? Com graça? Foi com o quê? Com julgamento. Senhor, bora fazer cair fogo do céu para destruir esse povo. Nós estamos aqui, o Deus está aqui, bora, manda raio sobre esse povo maldito. E a gente faz isso. E a gente faz isso com a gente. Eu não presto, eu não dou certo. Não vai dar certo. Isso reflete o quê? Um desejo de punição e retribuição. A lei é isso. Se eu não cumpro, eu sou punido. Se eu obedeço, eu sou retribuído. Isso nos leva a olhar para nós, para a capacidade humana. Não é capaz? Raio cai sobre ti. Pá. Não trouxe o sacrifício? Acabou. Então, os próprios discípulos tinham essa mentalidade, do lado de Jesus. E isso reflete esse desejo profundamente enraizado de punir ou ser retribuído. Ah, porque eu mereço, Deus. Eu sou teu servo, eu dou o dízimo todo santo mês. Por que está acontecendo isso comigo? Mais uma vez, a gente tira o foco de Jesus e coloca a nossa vida na cruz. Não nele, mas a gente atrai para nós um peso que não é nosso.
a gente se coloca no centro. Não é sobre a minha capacidade, ou sobre a minha perfeição, a minha imperfeição. Não é meu mérito, é Jesus. É cristianismo ou é cidianismo, ou marianismo, ou jacksonismo, igorismo, rosirismo? Eu não sou Deus. E eu me coloco no lugar de Deus, julgando ou atribuindo condenação para mim. Só Deus pode julgar, só Ele pode condenar. E quem Ele escolheu para lançar isso? O Filho amado dEle. E essa observância da lei, essa expectativa de julgamento, estava do lado dos discípulos. E a repreensão de Jesus, no entanto, veio severa. Olha aqui para Lucas, capítulo 9, mais à frente, os 2 próximos versículos, 55 e 56. Olha o que Jesus diz para eles. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. Jesus, ele estava a passar por ali. E aquela conversa rolava. Pô, Jesus, manda o raio sobre esse povo aí. Ele voltou, ele parou o que ele estava fazendo, ele saiu de um lugar e fez questão, não é por acaso que ele para tudo para dizer isso. Mas Jesus, voltando-se, o que fez? Os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são. Tu é de outra espécie. Tua espécie é muito melhor do que isso. A tua espécie é outra. O teu ADN, o teu DNA é outro. A tua identidade é outra. Tu está agindo como um cão, como uma besta fera do campo, como um animal. Tua espécie é outra, é outra. E ele diz: de que espécie de espírito são? Pois o Filho do Homem, que é Ele próprio, não veio para destruir a vida dos homens. O próprio Filho do Homem não estava a fazer aquilo. O próprio Filho do Homem não julgou. O próprio Deus não julgou. Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Salvá-los de quê? Do peso dessa lei. Aqui não é falar de inferno ainda. Salvá-los do peso da lei. E foram para outro povoado. Esse episódio, claramente mostra a mentalidade anterior à graça de Deus, que leva ao desejo de aplicar um peso de condenação sobre os outros, e uma oposição ao propósito da salvação de Cristo. Qual que é o propósito dele? Salvar o homem. Poupa-te a ti próprio, até dos teus julgamentos. Ah, eu já sou salvo. Talvez tu está a sofrer aí, a querer mandar cair um raio sobre ti. Eu mereço isso. Para com isso. Tu já foi salvo. Amém? Então, se o nosso serviço a Deus nos faz sentir pesados, angustiados, há pessoas que falam assim: é rir para não surtar. Eu vou rir para não chorar. Vou levando a vida. Pare de dizer isso. Isso é muito raso. Porque o fardo, o jugo de Jesus é leve. Ele leva para a salvação. E eu posso passar por tribulação, mas eu posso passar leve. Eu não vou rir para não chorar. No mundo, as pessoas fazem isso. Pode rir. Pensar positivo. Não tem validade alguma. Em algum momento, tu vai cair sobre uma autocondenação. O peso da lei é que nos leva a uma mentalidade de condenação. Então, não se culpe de ter pensado assim até agora. Você não merece sofrer. O favor de Deus ele é imerecido, mas para com isso. Deixa Jesus te salvar. Às vezes Ele já salvou tua alma, mas tu precisa se permitir chegar num patamar de ser amado por Deus. Deixar com que Ele haja. E isso me leva ao segundo ponto. A fonte do alívio. A boa notícia é que Deus mudou o sistema. Houve uma mudança. Olha o sistema pesado, secular, milenar. Anos de condenação, de julgamento. Uma mulher era condenada por qualquer coisa. Um homem era condenado por qualquer coisa.
E aí Jesus vem e mudou o sistema. O sistema é algo, quem é programador aqui sabe. E aí Jesus programou lá, pera lá, vou dar aqui um tab, não sei o que, div, chaveta, e colocou um outro código aqui. Deixa comigo. O Evangelho, ele nos liberta desse peso e nos dá uma nova identidade, fundamentada na graça. Na verdade, era algo antes da lei. A graça não é uma novidade, ela não foi uma novidade. A graça, quando a gente vai ver, ela já existia. Ela só foi dispensada no momento necessário. Na eternidade, quando a gente já existia, o nosso espírito já existia na eternidade, a graça já existia no nosso espírito, mas ela só foi revelada pela crucificação, por isso que é o ministério da graça. E esse tópico nos faz entender uma coisa: o perdão, ele é completo e irrevogável. Lá em Efésios, vamos lá para Efésios capítulo 1, versículo 7. O que diz? Nele, é no meu mérito? É no fazer certinho? É de cumprir a checklist do crente exemplar? É do meu talento? É de estar todo domingo servindo? É de merecer? Não. É o quê? Nele, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue. E temos o que mais? O perdão pelos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Quem aqui quer desfrutar das riquezas da graça de Deus? É só sair da mentalidade de condenação e lembrar que nele, quanto mais eu me exponho à palavra, Senhor, eu vou sentar aqui agora, Pai. Não dou conta disso, já tentei. Eu saí falando que não ia fazer isso. Eu consegui uma semana, mas eu caí. Pai, agora vem e age no meu lugar. Isso é o quê? Eu confiar é nele. Pai, eu não sei como orar. Tranca a porta do quarto e chora. Nele. 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 Não chora diante do laudo médico. Pega o teu laudo médico e coloca nele. Pega a tua família e coloca nele. Pega o teu estudo e coloca nele. Pega a tua preocupação com o futuro e coloca nele. O Evangelho aponta para ele. Nele temos total redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados segundo essa riqueza. E ele é dado de forma gratuita. E essa riqueza que eu tenho acesso de forma gratuita, ela remove o peso insuportável de dívida. Insuportável. Sidney, quem me garante que essa dívida ela não vai ser cobrada? Esses dias chegou lá em casa o agente da companhia de energia e desligou. Ele foi lá cobrar. Eu não tinha como pagar a dívida. Desligou. Qual que é o sistema do mundo? Condenação. Não fez? Vai pagar o preço. Nós não somos deste mundo. Isso não nos exime das responsabilidades. Eu não estou a falar isso, amém? Para pagar as contas e tal. Mas viva como quem não é deste mundo. Nós não somos, nós não pertencemos a esse mundo. E quando eu sei de onde eu venho, quando eu sei o tipo de espírito que eu tenho, a minha reação é totalmente contrária. E isso deixa os homens desse mundo loucos. Como é que tu consegue ter paz assim? Sidney, o que me garante então que todo o peso insuportável de dívida pelos pecados foi removido? Vamos aqui para a palavra, amém? A palavra responde tudo. Deus declara em Hebreus, lá no capítulo 8, versículo 12. Porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia. E onde é que entra a graça aqui? E dos seus pecados jamais, nunca mais me lembrarei. Jesus chega e diz, porque para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, crucificação.
e dos seus pecados jamais me lembrarei. Pare de se lembrar do que Deus já esqueceu. Pare de lembrar do que Deus já esqueceu. Quem é que te acusa? Não é Deus. O pensamento acusador, quando vem na nossa mente, não é o Espírito Santo. Ele nos consola. Ele exorta, mas ele consola. Não traz um peso de condenação. E por que eu estou a lembrar do meu pecado? E aí vem o peso da lei. A maioria das religiões faz a gente ter... Meu irmão, não tenha medo do pecado, não. Pare. Quanto mais tu lembra do teu pecado, mais tu cai em pecado. Ele vai endeusar, ele vai governar a sua mente. Esquece isso. Nem Deus se lembra do teu pecado. Por que tu está lembrando do teu... Jesus está lá, ele já superou. Ele ressuscitou. Tu está anulando o Santo dos Santos? E a gente faz isso. E a gente descobre que não é por acaso. É uma sociedade programada para agir assim. Quando a gente aceita a condenação ou a culpa pelos pecados passados, na verdade a gente desonra um sacrifício que foi completo. Eu posso sentir pesar pelo que eu fiz? Posso, mas eu magoei meus pais. Foram anos de decepção para os meus pais. Esse sentimento, ele não... Tu tem que trabalhar para ele não ser algo ruim. Ele pode ser um sinal de um novo coração. Aquele pesar, eu fiz tanta maldade no meu passado. Que bom que a gente pensa isso, a gente é humano. É um pesar. Só que esse pesar não pode virar um peso. Esse pesar, ele pode ser uma evidência de que tu tem sensibilidade. Tu sabe que foi errado. Lamento. Mas dos meus pecados, o Senhor jamais se lembrará. Jamais. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Tudo o que eu fiz, que foi de maldade, foi de tudo, dos meus pecados, o Senhor jamais vai se lembrar. Amém? E que como identidade, como igreja, a gente possa lembrar que nós temos esse Espírito. E é delicado a gente falar disso, porque é muito mais fácil a meritocracia. É muito mais fácil. E o mais difícil, o que mais nos deixa cansado é esse tipo de vida. Não é a tua situação financeira que está te deixando cansado. Porque tu pode passar por ela de uma forma super leve e ter acesso às riquezas, como a gente viu lá em Efésio. Por que eu não estou tendo acesso às riquezas ainda? Não é criar, né, essa coisa da energia, pensa, mentaliza, toma uma água na taça de vinho que tu vai... Não. É tu sair desse ambiente de condenação e lembrar que em Cristo eu tenho acesso a todas as riquezas. A bênção de Abraão, que é a desse mundo e a celestial, ela vai me seguir. Amém? Então, a escolha divina de nos adotarmos como filhos, lá em Efésios, vamos aqui, já estou a finalizar, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A gente vê aqui que antes da criação do mundo, Deus já tinha nos predestinado. Se existe a predestinação? Sim. A predestinação é o quê? Eu vou dar um exemplo. Orçamento familiar. Quem é que faz aqui? Quantos dão certo? Mas predestinou, não foi? Teve lá, meta para isso. Se seguir isso, essa viagem vai dar certo. É uma predestinação. Predestinou, ok. Eu tenho aqui um propósito para isso. Tem a opção de não chegar. Se quiser andar no caminho da graça, está aqui. Se quiser sair para fora, vai, né? Seguir outros caminhos. E aqui em Efésios diz... Porque Deus nos escolheu nele, olha de novo aqui, nele. Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, antes desse sistema maligno de acusação e de condenação, para sermos santos, que significa o quê? Ser separado para Ele, irrepreensíveis, ninguém vai te lembrar do teu pecado, em sua presença, de novo, eu não vou ser irrepreensível no meu mérito, eu vou tropeçar, vou pisar na bola de novo. Eu vou cair. Mas nele, em sua presença,
eu serei irrepreensível. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, o bom orçamento da tua vontade. Quantos querem viver a vontade de Deus? Amém? Quanto mais nós nos achegarmos à presença dEle, mais a gente vai ter esse mistério revelado. E nós fomos selados com o Espírito Santo. Vamos aqui mais à frente em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Por quê? Há um selo. Não, eu quero uma evidência agora aqui. Eu quero ver se realmente eu tenho essa identidade nova. Então tem um selo. Um selo que quando cremos que somos selados com o Espírito da promessa, a qual é a garantia da nossa herança, esse selo é um atestado da nossa nova realidade em Cristo. Amém? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, é ouvir essa palavra que a gente está ouvindo aqui agora e crer, acreditar. O evangelho que os salvou, vocês foram o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa. Repita comigo, eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Amém? A presença do Espírito Santo em nós reforça essa leveza, tira todo o peso, pois nós não temos que lutar para manter a salvação. Eu não tenho que lutar mais, Ele já lutou por mim. Eu só tenho que caminhar nele. Ciro, então a graça é que eu não vou fazer mais nada, eu agora vou desligar, vou sair por aí. Não. Eu vou andar nele, porque nele eu não preciso fazer nada. Se eu saio dele, beleza, ok. Giro. Palavra da graça. Então eu posso fazer o que eu quiser, ele já não se lembra mais. Mesmo se tu sair da graça, ele não vai te lembrar e nem te acusar. Por quê? Quando tu sair da graça, tu vai cair, sabe onde? Onde é que tu vais cair? Na condenação. Tu vai voltar para a acusação. Quem sai do ambiente de graça volta para o outro sistema, que é o quê? Acusação 24 horas. Então, ou eu escolho viver fora da graça, que é ter o peso da lei, tenho que cumprir, tenho que ser certo, não consigo, eu sou terrível, eu sou burro, nada dá certo. E vem acusação. Ou eu venho para outro sistema, estou debaixo da graça de Deus. Nele eu coloco toda a minha preocupação. Nele eu consigo, não é mérito meu. Nele eu vou ter criatividade. Nele eu vou ter boas ideias. Nele Deus vai me dar um excelente negócio. Nele as portas serão abertas. Minha expectativa nele, a coisa vai fluir. Nele o meu orçamento familiar vai ser predestinado para aquilo que foi destinado. Vai ser cumprido, aliás, conforme foi predestinado. Nele. Ok, então eu tenho uma opção. Eu vivo na graça, fora de condenação. Dos meus pecados ninguém vai me acusar mais. Nenhum crime vai agora acusar o meu coração, porque nem ele se lembra. Ou eu saio da graça de Deus, é viver no peso da lei. E lá no passado foste cruel, vais pagar por isso. É por isso que tu está assim hoje. Quer viver com esse fardo? E o convite que Deus faz para nós é convergir em Cristo todas as coisas. Vamos ficar de pé e ler esse último versículo. Efésios, capítulo 1, versículo 10 e 12. Isto é, resumindo essa mensagem, de fazer convergir em Cristo, Paulo falando para a igreja em Efésios. Essa palavra foi para os crentes e continua para os crentes até hoje. Isto é, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Tudo na tua vida tem que convergir em Cristo. Eu dou certo. O que eu faço dá certo. Sabe por quê? Porque eu estou em Cristo. E Ele já fez todas as coisas darem certo. O plano dele é perfeito. Todas as coisas. E em Efésios diz aqui, só celestiais? Não. Celestiais e terrenas.
na dispensação da plenitude dos tempos. Sabe o que é a dispensação da plenitude dos tempos? Ele é o gestor. Ele vai dispensar, ele vai liberar a bênção na plenitude dele, dos tempos dele. Não é no tempo cronos, é no tempo kairos, no tempo espiritual. Ele é o nosso dispenseiro, amém? E ele dispensa sobre nós todo o fruto do Espírito Santo. E na medida dele, ele vai dispensando sobre a sua vida, na plenitude da vontade dele, na plenitude do tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer. E eu escolho, Deus, viver e esperar em alegria, com leveza, a dispensação da tua graça, as riquezas, a herança da tua graça, porque eu descanso no teu sacrifício. Não é sobre mim. O diabo quer falar que é sobre ti. Ele vai te acusar. Vai falar: inimigo, sai da minha mente. Não é sobre mim. Eu errei, me arrependi, mas em Cristo eu sou limpo. E o selo dele está sobre mim. Nele, versículo 11, fomos também escolhidos. Eu fui escolhido porque eu sou bom? De novo, a mesma pergunta. E a Bíblia é enfática, ela repete porque tem que repetir. Eu fui escolhido porque eu tirei... Nicolas, foi escolhido porque tirou notas boas? Porque é um filho exemplar? Porque é lindo? É inteligente? É o meu Nick? É por isso que Nick foi predestinado para viver a graça de Deus? Não é porque ele é bom. Não é porque eu sou bom. Nele. Porque eu aceitei andar na presença dele. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o beneplácito ou o propósito da tua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da tua glória. E eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse uma oração genuína a Cristo. Não com acusação, mas a pedir perdão. Não com acusação, mas com alívio. Peça perdão, porque agora, talvez agora nessa mensagem, a palavra de Deus trouxe à luz o porquê que tu era tão acusador de si mesmo, ou até dos outros. Vivia em acusação, se comparando, se achando a pior das criaturas, achando que ninguém te ama, achando que as pessoas te abandonaram porque você fez algo errado, achando que o que você está a viver agora em sofrimento é um preço, e eu vou pagar esse preço, eu tenho que pagar, vou carregar essa cruz toda a minha vida. Para com isso, para com isso. Esse peso não é sobre nós, esse peso foi lançado naquela cruz. Confiar no poder de Deus e não na sua força. Confia no poder de Deus. Quando tu confia na sua força, você se coloca na cruz. E não é o marianismo, o joanismo, é o cristianismo. Não se coloque na cruz, não confie na sua força, não confie no seu talento. Agradeça a Deus por ele, mas confia na força do Espírito Santo de Deus, que tem uma grandeza incomparável. Ele vai cultivar no seu coração uma visão benigna, ver as coisas de maneira benigna, benignidade, com bons olhos. Essa é outra riqueza espiritual que vem sobre aqueles que descansam na graça de Deus. Ver as coisas com os olhos bons. E a palavra diz que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser iluminado. Evite a tendência de prejulgar, presumir o pior, ter a expectativa do pior. Isso é uma mentalidade maligna, não é uma mentalidade benigna. Que a benignidade possa inundar o nosso coração. Que a alegria genuína e não forçada, daquela pessoa que vai rir para não surtar, rir para não chorar, essa não é a verdadeira alegria. Esse não é o verdadeiro riso. O verdadeiro riso encontra-se no descanso da presença de Deus. A verdadeira alegria cristã não está numa fachada, num sorriso falso, mas é um fruto de paz e de alívio, na certeza de que um amor
muito maior inundou a minha casa, a minha vida, a minha família e me livrou de qualquer condenação. E a partir de hoje eu também decido glorificar verdadeiramente nas tribulações. Justificados pela fé, temos paz com Deus, acesso à graça. E isso nos permite gloriar nas próprias tribulações. As tribulações não são castigo para aqueles que estão na graça. Elas se transformam em perseverança, em experiência, em esperança, em amadurecimento. E é um mistério que só a graça pode explicar, pois sabemos que Deus se manifestará através de um grande livramento. E que Deus nos leve a uma oração sincera e honesta, a aproximarmos de Deus com sinceridade, honestidade, admitindo que não consegue cumprir a lei. Eu não consigo, não é pela minha capacidade, mas é pedindo o favor imerecido que é a graça divina. Correr para Ele, como um filho corre para um pai amoroso e rico, não como aquele que corre para um juiz com medo de ser condenado, mas é aquele que corre na certeza de que é um pai perdoador, um pai que jamais vai te acusar, que não é um juiz severo, que tem uma lista de todos os meus erros. Não, Ele jamais se lembrará. Que o Espírito Santo, Pai, Paizinho querido, possa inundar os nossos corações. E eu não sei se tem alguém aqui que há pessoas que possam estar a receber essa revelação hoje, que viveram uma vida de peso, olhando para si, para os erros, para a incapacidade. E se você sentiu que foi essa pessoa, apenas levanta a sua mão no lugar onde você está. E se você deseja com que essa palavra ela gere frutos no seu coração, eu quero orar pela sua vida, para que essa certeza de que ninguém vai lembrar dos teus pecados, diz o Senhor, jamais me lembrarei. Não há nenhuma dívida, toda dívida foi apagada. Não há maldição hereditária sobre a sua vida, não há acusação sobre a sua vida, não há peso, não há cansaço, não há fardo. Talvez você vai ter um dia fisicamente cansativo, mas você vai se sentir aliviado, andando nas nuvens a partir de hoje, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa, Deus, convencer, ó Pai, da graça poderosa que foi derramada naquela cruz, ó Deus, através do Teu sangue, Senhor, a vida de cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Em especial sobre aquelas pessoas que estão com as suas mãos levantadas. Que o Teu Santo Espírito possa visitá-las agora, Senhor, e que elas possam sentir e ter a certeza de um selo que já está sobre elas, um selo que é eterno, Pai, um selo, Senhor, que o inimigo vai passar e ele vai ver que ela foi selada pelo Teu Espírito, Pai, porque não há condenação, Senhor, para aqueles que estão nele, que estão em Cristo Jesus. E por isso nós Te louvamos, ó Pai, porque graças a Deus todo o peso foi tirado de nós. Nós não temos, Senhor Pai, que ser perfeitos, temos que nos aperfeiçoar na Tua presença, Pai. Não temos, ó Pai, que julgar ninguém nem a nós mesmos, mas temos que agir com misericórdia e sermos reconciliadores, ó Pai, da paz, da graça, Deus, da Tua misericórdia, Senhor. Visita cada um de nós, que sejamos, Pai, uma igreja, Pai, que vive debaixo da Tua graça, Senhor, que desfruta, Pai, da verdadeira leveza do Evangelho, Senhor, que sai de toda condenação, de toda herança religiosa, toda herança, Pai, de acusação, Pai, que caia por terra, Deus, e nós Te glorificamos, Te exaltamos, ó Pai, porque há poder no Teu nome, Deus, há poder no Teu nome, pelo Teu nome, Senhor, eu vou alcançar, ó Pai, todas as promessas, ó Pai, que foram predestinadas desde a eternidade, Pai, todas as riquezas, ó Deus, desde a eternidade, Pai, elas pertencem a mim através da Tua vida, Pai, e por isso eu Te louvo em nome de Jesus.